1 Reis 18. 1 Reis 18. Primeiro Reis 18, versículos 39, por favor, em diante. Porque eu marquei um monte de coisa, está no meu celular, não veio para cá. Que coisa linda, não tem problema. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram. Vamos ver comigo? 1, 2 e... Meu Deus, se eles gritassem assim, nós estamos perdidos, irmão. O Senhor é Deus. Parece que nós estamos em câmara lenta. O Senhor, só o Senhor é Deus, aleluia. Quando eles viram o sacrifício que Elias tinha feito, ele disse, eu vou explicar tudo do começo, mas ele viram o fogo vindo do céu, e vindo sobre aquele sacrifício que Elias tinha feito. Todos viram que aquele Deus que respondesse com fogo era o Deus verdadeiro. Então, quando Deus respondeu com fogo, e desceu o fogo do céu, e comeu e acabou com queimou aquele holocausto que estava ali, todos eles disseram e gritaram. O que eles gritaram? Vamos lá, 1, 2 e... Só os homens, eles gritaram o quê? É, mulherada, vai lá, nós agora pelo menos uma voz mais fininha, vai. 1, 2 e... Ô, mulherada, tá meio fraco, mais uma chance, vai. 1, 2 e... O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Aleluia, amados. Muito sério que nós vamos conversar hoje. Nós vamos conversar hoje de um homem que fez toda uma nação errar, porque ele se casou com uma mulher que era idólatra. Ele era de Israel, ele era um povo abençoado, ele sabia muito bem o que Deus tinha ordenado, o que era para ser feito. Você sabe que o povo de Israel era um povo escolhido para amar e servir a Deus. Mas os seus descendentes, como melhor é isso, ascendentes, seu avô, seu pai e outros reis que passaram, eram reis ruins, maus reis. Reis que fizeram o povo errar. E aí chegou um homem chamado Acabe, que quase acabou com a nação. Deu certo, né? Entendeu? Que quase acabou com a nação de Israel. E o que aconteceu? Ele casou com uma mulher que era bonita, que era uma mulher legal, ele achava que era bom, mas ela era uma mulher idólatra que amava Baal, que amava Aserá e que amava os outros deuses cananeus. E devagarzinho ele abriu uma concessão. É essa a palavra da noite. Ele abriu uma concessão. Ele não percebeu que ele estava fazendo uma coisa totalmente errada, totalmente fora do que Deus desejava. Ele foi atrás do que ele sentia, foi atrás do que ele achava melhor, e ele fez uma nação toda errar. E diz ali que esse rei foi o pior rei que teve. Fez uma nação toda cair fora, está adorando outros deuses, porque a Jezabel fazia questão, e fizeram questão, inclusive Acabe fez um templo para Baal, e um templo para Aserá. Posso falar para você quem era Aserá? Aserá era uma mulher, eles achavam, né? Ela era uma deusa, a mãe dos deuses, e ela era chamada de rainha do céu. E fazia um poste ídolo para adorar aquela entidade, aquele Deus. Baal era o Deus da fertilidade. Aserá também era da fertilidade, mas da fertilidade para a terra, para trazer boas plantações, para chover sobre a terra, dos trovões.
Então eles iam atrás de Baal e de Aserá para trazer uma boa colheita. Também tinha um culto totalmente errado, porque também era de fertilidade com relação a amor também, casamento, e tinha umas coisas bem erradas aí. E o que aconteceu, amados? Porque esse homem, Acabe, abriu uma concessão. Não quero nem saber o que Deus quer, eu vou fazer do meu jeito. Ele abriu uma oportunidade de trazer idolatria para o seu país. E aquela mulher, Jezabel, que era uma mulher muito forte, que até é uma mulher dominadora. Cadê as mulheres dominadoras aqui? Ninguém levanta a mão agora, né? Ninguém é dominador agora, também não. Vou abaixar a minha. Mas ela era uma mulher dominadora. Ela levava Acabe onde ela queria. Um dia Acabe chegou bravo. Puxa, eu estou chateado, e chorou. Puxa, eu queria a vinha daquele Nabote e eu não consegui. Ela falou: você não conseguiu, meu amado. Pode deixar que eu consigo para você. Fica aí chorando não, enxuga suas lágrimas, porque daqui a pouquinho já vou resolver tudo para você, meu amado. Foi lá, mandou matar o homem e pegou a vinha dele. Ela era uma mulher maligna. Nem todas as mulheres dominantes são malignas. Cuidado, hein? Seja dominante, deixa Deus te usar como você é, mas não para o mal, mas para o bem, mulherada bonita, abençoada que está aqui. Amém, mulheres? Só as mulheres, vamos lá, amém, mulheres? Amém. Mulheres, levante a mão, digam amém. Amém. Só para o bem, tá? Certo? Se formos mulheres fortes, o problema não é ser forte, o problema é errar. Querer mandar no marido é querer fazer tudo que não é do agrado de Deus. E essa mulher fez tudo isso, levou toda uma nação para errar. E o povo que sabia que tinha que adorar o Deus verdadeiro começou a ficar cocheando entre dois deuses. O que eu faço? Para que lado que eu vou? Onde que eu piso? Se Deus, vamos adorar a Deus, tá? Mas olha, a Baal vai trazer chuva. Não, a Será vai trazer fertilidade. Não, vamos adorar esses outros deuses. Mas eu tinha falado: não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. Você fala: Vera, o que eu quero com isso? O que eu tenho a ver com isso? Você nem sabe o quanto tem a ver conosco, irmãos. Você nem sabe, porque quando você começa a adorar outras coisas que tomam lugar de Deus, você passa a ser um idólatra. Tem gente que adora o filho, tem gente que adora o marido, tem gente que adora a namorada de um jeito que não escuta mais Deus falar. Tem gente que adora o carro, tem gente que adora a casa, tem gente que adora o dinheiro. E tem gente que adora outros deuses. Você sabe, se tem uma coisa que Deus não tolera, é adorar outros deuses. Porque só Ele foi que fez todo o céu e toda a terra. É uma injustiça. Só Deus fez o céu e a terra. Não existe outro Deus para a gente chamar. Quem fez o céu e a terra foi Deus, verdadeiro Deus Criador. Por isso que nós também falamos: não podemos adorar outro Deus, a não ser Jesus Cristo também. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que são três em um. Que na verdade, porque foi o único que morreu na cruz por nós e ressuscitou. Nenhum outro Deus morreu na cruz e ressuscitou. Nenhum outro santo morreu na cruz e ressuscitou. A Bíblia diz que só Jesus, depois de 3 dias, ressuscitou. Ele estava vivo e apareceu para os discípulos e conversava com eles. E falou com eles durante 50 dias aqui nessa terra, depois de ressurreto. Então é muito claro, quando você lê a Bíblia, não existe outro Deus. Não existe alguém que você possa amar mais que Deus. Porque se tem alguém que você ama mais que Deus, você começou já a sua queda.
Pastora, você está sendo muito dura hoje. Não, eu estou sendo muito verdadeira. É para você não cair nessa concessão. Ah, mas eu gosto tanto disso. Isso não vai ter problema se eu deixar entrar na minha casa. Isso não vai ter problema se eu puser aqui, porque era da minha avó, da minha mãe, do meu tio, do meu seu... Eu não vai ter problema se eu trouxer aqui um elefantinho e virar ele de bumbum para nós. Bumbum. É assim, né? De traseira para a porta, não sei exatamente, eu não sei essas coisas. Não tem problema nenhum trazer os cristais para trazer energia boa, né? Tem gente que acha que precisa ajudar o que Jesus fez na cruz. Eu quero dizer de uma vez por todas, quando Jesus morreu na cruz, ressuscitou, ele disse: tudo está consumado, acabou, ninguém precisava fazer mais nada, nem cabelo comprido, nem guardar sábado, nem nada de diferente para ajudar o Senhor Jesus naquilo que ele já fez e já basta. É só aceitar de graça. Só que a gente sempre quer ajudar. O que eu podia fazer para ajudar? O que você precisa fazer é obedecer o que a Bíblia diz. Mas aconteceu que o povo de Israel, ele estava realmente em dúvida. Então Elias faz um desafio muito grande para eles. Um pouco antes, vamos ler lá. Só que eu não peguei o versículo certo, pastor, me ajuda aí. Obrigada. 18:21. 18:21. Obrigado que você pôs aqui a passagem. De 1 Reis 18:21. Tchã! Apareceu. Não tenho perturbado Israel, dizia Elias para Acabe. Disse Elias, respondeu: mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram a Baalins, que são deuses, vários tipos de deuses. Vá lá. 20, inclusive Baal. 20. Já está 19. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. E traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem à mesa de Jezabel. A Jezabel tratava eles aqui, ó, né? Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. E aí Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar, ou cochear, ou ficar em dúvida para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo respondeu, porém, nada respondeu. Vamos continuar. Disse então Elias: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos, escolham eles um, cortem em pedaços e ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio de fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse: o que você disse é bom, podemos fazer isso. Então Elias disse aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos e preparem-no primeiro. Visto que vocês são tantos, clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam fogo nenhum. Então pegaram o novilho que lhes foi dado, prepararam e clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos, gritavam. Dançavam em volta do altar que haviam feito, mas não houve nenhuma resposta, ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto! Elias também era terrível, hein? Já que ele é um Deus, quem sabe ele está meditando, ocupado, viajando, talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Então grite mais. Então passaram a gritar ainda mais alto e ferir-se com espadas, com lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem.
Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde, mas não houve resposta alguma. Mas não houve resposta alguma. Ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Vamos parar aí um pouquinho só. Quero lembrar, por que Baal não respondeu com fogo? Porque ele não era Deus. Porque ele não é o Deus vivo. Porque ele não é o Deus que podia fazer milagres. Então eles colocaram Baal na parede e Baal não respondeu. Porque ele não era Deus. E aqui Elias, quando pega, então, agora vamos chamar vocês aqui, olha, vem aqui. Primeira coisa que ele fez foi arrumar o altar, que estava totalmente em ruínas. E aí ele colocou 12 pedras, como era costume deles. Era necessário fazer assim. Pode ligar, fazer outro, 31? Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhes: seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao Senhor, ao nome do Senhor, e cavou ao redor uma valeta, na qual poderiam ser semeados 2 medidas de semente, era funda. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços, pôs sobre a lenha, então lhes disse: encham de água 4 jarros grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Quero lembrar, eles estavam 3 anos e meio sem chover. Eles tiveram que pegar a pouca água que tinham e jogar ali em cima. Vamos lá. Façam-no novamente, disse eles, e fizeram de novo. Façam-no pela 3ª vez, ordenou, e eles fizeram pela 3ª vez. E aí, 35. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que é Jacó, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, que sou o teu servo e que fiz todas essas coisas por ordem tua. 3 anos sem chover, porque ele havia profetizado que iria ficar 3 anos e meio sem chover, porque o povo estava sendo idólatra. Respondeu-me: ó Senhor, responde-me, ó Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti. Então, leia comigo, vamos lá, força, 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 vamos lá, o 2 e... Então... Que milagre que aconteceu! Veio o fogo do céu, acabou com tudo, queimou tudo, acabou a água, lambeu a água toda, né? Daqui, secou totalmente aquela valeta. E então, o 39, quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, aleluia. E aí no 40, então Elias ordenou-lhes: prendam os profetas de Baal, não deixem nenhum escapar. Eles os prenderam, e Elias os fez descer ao riacho de Quizon, e lá os matou. Acabaram com aquela maldição, que era adoração a outros deuses. E aí 41, e Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois eu já ouço barulho de chuva pesada. Porque agora que vocês viram que só o Senhor é Deus, agora eu vou orar. Agora que eu vou orar, e vai chover. E aí, enquanto Acabe comia, Elias orou 7 vezes, viu, mandou o moço olhar para cima, e a última vez que ele viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem, ele falou: vai chover forte. Elias falou para Acabe: pode ir, pega o seu carro e vai. E Elias foi atrás, correndo também, na chuva. E ele passou na frente dos cavalos, passou na frente
Porque ele estava cheio do Espírito Santo. E Deus lhe deu uma força fora do normal. E ele corria muito mais rápido do que como chama aquele cara? O ciborgue. Ninguém nem sabe quem é esse cara. Quem lembra quem era o ciborgue, irmãos? Pelo amor de Deus, alguns aqui lembram, aleluia. Lembra daquela mulher, eles falam... Desculpe, irmão, hoje eu estou alegre. Eu estou alegre e estou abençoada, sabe por quê? Porque realmente só o Senhor é Deus. Eu fico feliz de lembrar disso, porque é uma mentira que muita gente está vivendo. Os olhos deles estão cegos, eles não enxergam. Nós não enxergávamos, eu não enxergava. Nós fomos de outra religião durante muito tempo. E quando as pessoas falavam isso, eu falava, meu Deus, está errado isso aí. Só o Senhor é Deus. Mas de repente o tempo foi passando, meu tio foi orando por nós e os nossos olhos caíram as escamas dos nossos olhos. E nós enxergamos que só o Senhor era Deus. Por isso a oração faz muito efeito. Meu tio orou por nós 10 anos sem parar. Pela família do meu pai. E aí quando veio a família, veio pai, mãe, tio, avô. Não, avô não veio. Veio mãe, pai, filha primeiro. 2 tios, depois vieram todos os meus irmãos, e todos estão com Jesus. Alguns mais animados, outros mais desanimados, mas estão com Jesus. Amados, eu e você que estamos aqui essa noite, primeira coisa que devemos fazer para que venha o fogo do céu sobre a sua vida e sobre a minha vida, é arrumar o nosso altar. Mas essa semana que nós oramos mais, buscamos mais, nós vimos que realmente Deus escuta a oração. E nós vimos que quando você jejua, embora na hora você não sinta nada, depois você sente que você está um pouco mais espiritual. Porque nós temos que deixar Jesus viver através de nós. Não mais eu, mas Cristo que vive em mim. Amém, amados? Amém, queridos? Eu estou pregando uma mensagem que você já ouviu umas par de vezes, várias vezes. Quem já ouviu essa mensagem alguma vez na vida? Mas é tão atual, principalmente no dia de hoje, porque não queremos falar de nenhuma outra religião, mas queremos falar do Deus vivo. E você imagina você que fez tudo na sua casa, faz de conta que você construiu uma casa, você construiu, você foi lá, pôs a mão e tudo mais, faz aquela casa linda, maravilhosa, e quando alguém chega na casa fala, foi tal pessoa que fez, você fala, não, fui eu, eu que sou o autor dessa casa aqui. Deus fez toda a terra, o céu e tudo que existe, os anjos, tudo que existe. Enviou Jesus para morrer por nós. Depois ele ressuscitou. E as pessoas ainda tiram a glória de Deus, falando, não é o Senhor, é outra pessoa. Não é o Senhor, é outro Deus. Não é o Senhor, é o cristal. Não é o Senhor, é o Buda. Não, irmão. As pessoas estão errando porque eles não conhecem, são ignorantes a respeito do caminho de Deus, porque não entendem a Bíblia. Você sabe que diz uma coisa, a palavra do Senhor? Quando nós fomos viajar agora, Deus me deu uma experiência muito gostosa. Eu sabia que Deus ia falar comigo lá. E nós estávamos sentados perto de uma piscina, e lá tem bastante oliveira. E eu falei, que coisa mais linda a oliveira da azeitona. Eu nunca tinha visto uma azeitona no pé. Talvez você já tenha visto, eu não tinha visto nunca. E aí eu fiquei olhando, Deus, como o Senhor faz as árvores. Como é que dá? Cada árvore dá uma coisa dessa, dá a azeitona que é tão gostoso, aquele azeite. E Deus falou comigo assim, é a semente. A semente, quando nasce, ela plantada, ela já vem com todo esse potencial e ela vai dar a azeitona. Ele falou, a semente que eu coloquei dentro de vocês também é o Espírito Santo. E o Espírito Santo também faz jorrar da vida de vocês água viva. Água viva, água viva. Você tem a resposta para esse mundo, porque você tem a semente santa na sua vida, e eu tenho na minha vida. Não porque nós somos bons, mas porque Ele quis contar com você e comigo, aleluia.
Ele quer contar com você. Você não sabe, não, mas eu não sei falar. Do jeito que você souber, Deus vai usar você. Não importa, porque a semente que está dentro de você é poderosa. E a hora que você menos imagina, você vai falar palavras que vão edificar, que vão consolar, que vão trazer força para aquelas pessoas ali. Irmãos, vamos acertar o nosso altar de oração. Agora que oramos mais um pouquinho, não deixa isso cair por terra. Continua na sua casa orando, buscando, fazendo jejum. Quanto mais você se consagrar a Deus, e nós falamos, consagramos todo o nosso ser a Ti, estamos colocando toda a nossa vida, com toda a nossa força, com tudo que nós temos, nosso intelecto e tudo, nas mãos do Pai. Estamos consagrando a nossa vida para que Ele nos use. Então nós vamos ser, não um objeto, um filho amado. Mas por outro lado, nem que Deus precisasse nos usar como objeto, vou usar agora aqui. Não estou indo contra o que o pastor falou. O pastor fala sobre a gente ser filho. Mas isso aqui foi feito para pôr água. E Deus vai usar você, porque Ele colocou água aí dentro. Ele vai matar a sede através de você para as pessoas. Por isso, cuidado como você vive. Tenha temor de Deus em tudo que você faz, irmão. Porque uma hora você está, às vezes, agradando o Satanás, e depois você vem querer falar das coisas de Deus. Mesmo assim, ainda, a palavra de Deus é poderosa e vai fazer efeito. Porque a palavra de Deus é santa, embora a gente não seja santo. Nós fomos santificados, sim, pelo Espírito Santo. Então eu queria hoje fazer você pensar, sua vida é totalmente, 100% de Jesus? Ele é o Senhor da sua vida? Tem outros deuses na sua vida? Tem gente que já olha para mim e já não. Eu não sei, pergunta ao Espírito Santo. E Ele vai te mostrar alguma coisa. Espírito Santo, tem alguma coisa que está tomando o teu lugar na minha vida? Eu lembro bem quando um moço veio falar comigo a respeito da namorada. Mas ele estava tão passado de amor por aquela namorada, que ele passou por cima do que Deus queria para a vida dele. E eu falava, mas ele não entendia. Ele não queria fazer o que era certo, ele queria fazer o que ele queria. Porque ele amava tanto a moça, tinha medo de perder a moça, então queria fazer tudo para segurar aquela moça com ele. Enquanto na verdade, Deus queria que ela se soltasse e falasse, Deus, se essa moça é para mim, ela vai permanecer firme aqui. Mas primeiro o Senhor, depois ela. Então eu não sei o que você está segurando na sua vida, eu quero perguntar. Se é o seu filho, porque o amor que a gente tem, eu não tive filhos, mas eu tive cachorrinho. O amor que a gente tem por aqueles pets, eu vou te contar. Parece filho, né? Quem tem cachorrinho aqui que está me entendendo? É assim ou não é? Quando morre a gente quase... Não, a gente não quase morre, a gente fica triste. Mas, imagina um filho. Pastora, o que você está querendo falar? Eu estou querendo falar, não ame além do que você precisa. Não dê o seu coração todo para todas as pessoas, dê o seu coração para Deus todinho. As demais coisas o Senhor vai acrescentar e o amor vai estar na sua vida. E você vai ter uma esposa abençoada, um filho abençoado, um marido abençoado, porque você tem Deus em primeiro lugar na sua vida. Se Jó tivesse a mulher dele e os filhos dele em primeiro lugar, ele estava perdido. Deus permitiu que Satanás tirasse tudo da vida dele. Ele falou assim, Deus me deu, Deus levou, bendito seja o Senhor. Que a gente tenha fé para também fazer isso, amado. Deus primeiro. E quando a gente começa a trocar Deus de lugar, Ele já não é mais o primeiro, Ele já não é mais o importante. Tudo acaba perdendo, ficando vazio de novo. Aquela alegria que você tinha por ter Jesus vai acabando, porque já não é Ele mais que preenche você.
São as coisas, são as pessoas. Eu acho muito sério, porque Deus permitiu que uma nação toda fosse castigada por causa da infidelidade no amor para com Deus. Foram adorar outros deuses, encheram a casa de Deus de outros deuses. Eles foram levados cativos durante 70 anos e ainda não entenderam toda a mensagem. O ser humano é assim, tem uma tendência para o mal. Mas em nome de Jesus, você já foi lavado pelo sangue de Jesus. A sua vida já foi transformada. Não vamos dar mais lado para aquilo que não é de Deus, irmãos. Vamos abrir o nosso coração para Deus. E se Deus estiver pedindo hoje alguma coisa para você entregar, filho, entrega hoje. Pastora, e se Deus estiver te pedindo para entregar seu filho, mas se eu entregar meu filho, Deus vai levar meu filho. Não vai levar o seu filho. Ele só vai voltar, Deus vai voltar para o primeiro lugar na sua vida. E o seu filho vai estar debaixo da mão de Deus, protegido, amparado, não por você, mas por Deus, que é muito mais poderoso que você, mãezinha, que ama tanto o seu filho, que quer tão bem o seu filho. Pode amar o seu filho, é importante amar os filhos, mas não mais que Deus. É importante amar o marido, mas não mais que Deus. É importante amar as coisas, até as coisas, pessoas amadas nossas, pai, mãe, mas não mais que Deus. Feche os seus olhos um minuto.